A gente vai falar sobre padrão vibratório, né? Sintonia, né? E as consequências disso aí. Vamos lá. Bom, é até difícil começar, porque é um tema que é muito... Ele é um tema muito polêmico, né? Porque a gente quando estuda padrão vibratório, a gente não pode estudar só padrão vibratório. Vou falar um termo errado aí para quem está chegando hoje aí, mas é só para vocês entenderem. Não existe a palavra eu sou espírita kardecista. Não existe isso aí. A gente fala isso aí para designar aonde a gente está vindo buscar o conhecimento. Nós somos espíritas, né? Então, para estudar esse padrão vibratório, a gente tem que ser um pouco mais amplo. A gente tem que estudar esse padrão vibratório pelo um viés espírita, e não é um espírita kardecista, né? Nós todos somos espíritas, né? Umbandista, kardecista e outras correntes mais aí, né, que tem sobre o espiritismo. Então, para a gente poder estudar, a gente não pode focar somente, né, no espiritismo kardecista, vamos assim dizer, né? A gente já sabe, né, quem está mais tempo aqui, que o espiritismo ele é baseado num tripé, né? Que a gente fala que é ciência, religião e filosofia. Kardec já falava muito isso. Quando a ciência, né, e a religião se conflitar, em quem que a gente tem que acreditar? Na ciência. Então, olha só, nós somos espíritas, né? Mas quando a gente se vê num conflito entre a ciência e o espiritismo e a religião, a gente tem que confiar na ciência. Por quê? Que é importante a gente saber, porque a ciência é uma coisa que já foi provado e comprovado, certo? Já a religião não, a gente se baseia em meras especulações. A gente está no campo especulativo, né? Teorias, né? Teorias especulativas. Então essa teoria do tripé e do espiritismo já deixa bem claro que se a gente tiver algum conflito entre, né, a nossa religião e a ciência, a gente tem que se basear na ciência, primeiramente. Kardec falou isso. Né? Nós somos 8 bilhões de encarnados. Quando eu falo irmãos e irmãs, a gente tem que entender aqui que não é só as pessoas encarnadas, não. Né? Tem gente que está vendo a primeira vez, né? Encarnados e desencarnados. Nós somos espíritos. Vamos ver se a gente consegue resumir aqui em uma frase aqui. Nós somos espíritos vivendo uma experiência aqui na Terra. Então, para a gente entender que a gente não é o corpo material. Nós somos os espíritos vivendo uma experiência aqui na Terra. Então, entendendo isso, quando eu falo irmãos, nós temos que entender que são os encarnados e os desencarnados. Isso para tudo. Aí eu vou te falar assim, nós somos hoje 8 bilhões, né, de espíritos encarnados. Tem livros, né, Roque Jacinto mesmo fala, Kardec também fala, que nós estamos na média aí de 5 a 7 espíritos desencarnados para cada encarnado. Então, 7, vamos fazer uma conta, 7 vezes 8, 56. 56 bilhões de espíritos desencarnados. Então, hoje, mais ou menos, tá? Porque vai variar de autor para autor. Hoje somos 8 bilhões de encarnados e 56 bilhões de desencarnados. Então, pensa bem a sintonia disso aí. Olha que, né? Para cada um aqui tem 7. Tem 7 desencarnados. Dentro da sua casa, você está achando que no seu quarto está só você e sua esposa, ou só você e seu marido? Não, tem mais 14. Ué. Mais 14 contigo, com o seu espírito, com o dela, 16. Tranquilo. Tranquilo. Né? E para a gente entender isso, a gente tem que entender que nós somos seres com uma mistura de defeitos e qualidades, né? Vamos assim dizer, né? Nós somos uma mistura de defeitos e qualidades. Mas o que vocês acham que a gente... É uma regra de Pareto. Alguém já ouviu falar regra de Pareto, 80-20? Essa regra de Pareto fala isso.
Para tudo que você fizer, 20% funciona e 80% só acompanha a roda. Vamos falar, vamos pegar a administração lá da prefeitura. 20% está trabalhando e 80% está acompanhando a roda. É a regra de Pareto, tá? A regra de Pareto, falando de 80-20... Tinha que ter 20% pagando imposto e os outros... mas sabe como é que é, né? Você sabe como é que é, né? Então, essa regra, né? Essa regra de Pareto é exatamente o nosso corpo. É o 80-20. Nós estamos com 80% de defeitos e 20% de qualidades, né? Eu estou falando isso tudo para a gente imaginar sobre o que é esse padrão vibratório nosso. Como é o nosso padrão vibratório, né? A gente pode dizer que o pensamento nosso, né? Ele é um fluxo de energia, né? Ele é um fluxo de energia no campo espiritual. Né? Vamos conceituar primeiro pensamento, para a gente poder entender um pouquinho sobre esse padrão vibratório. O pensamento, o que é? É uma exteriorização de uma energia. Então, tudo que eu estou aqui pensando, eu estou exteriorizando uma energia, certo? A gente não está pensando, não é o corpo físico que pensa, gente, é o espírito. Né? Por isso que eles falam que o Einstein não é mais inteligente que ninguém, porque é o espírito. Tá certo? Então, quando eu estou aqui pensando, eu estou exteriorizando uma energia. Essa energia que eu estou exteriorizando, ela está entrando em sintonia com a energia de outras mentes, seja de encarnados ou desencarnados. É isso, tudo, né, igual eu falei, quando eu falar irmãos e irmãs, entendam por pessoas vivas e mortas, que não existe isso para nós, né? Leigamente falando. Então, quando a gente tem um pensamento, a gente está exteriorizando essa energia. Essa energia exteriorizada, ela vai entrar, né, num padrão vibratório com outras energias, com outros pensamentos que se agregam, que se afinizam com o dele, no caso aqui com o meu. Então, toda vez que eu estou pensando alguma coisa, eu estou produzindo uma energia que ela está entrando em sintonia com uma energia de um encarnado ou desencarnado que pensa igual a mim. Deu para entender, mais ou menos, o que é o pensamento? A gente costuma falar assim, que quando a gente está andando, indo para o trabalho, deslocando, né, para fazer um esporte, vindo aqui para o centro, a gente está encontrando várias energias de tudo quanto é modo e estado. Essas energias a gente metaboliza em nosso corpo, né, que a gente chama, na nossa estrutura energética, que a gente chama de perispírito. Eu não sei se o pessoal já ouviu falar em perispírito, mas o perispírito dá uma palestra também de 1 hora, só para falar de perispírito. Eu vou tentar conceituar perispírito como Kardec conceituou, mas de uma forma bem assim, básica mesmo, né? A gente pode falar que o perispírito é o elo mesmo de ligação entre o corpo físico e o espírito. Só para vocês entenderem. Né? O que faz essa ligação do nosso corpo físico com o nosso espírito? É o nosso perispírito. Então é no perispírito que a gente faz, né, essa metabolização dessas energias através dessa estrutura energética. Gente, assim, é até difícil de acreditar no que a gente está falando, porque a gente não vê. Né? A gente gosta muito de acreditar no que vê. Eu não vou lembrar agora o nome dele, eu sei que o primeiro nome é Stephen. Ele teve uma doença que ele não conseguia mexer braço, dedo. Por fim, ele só conseguia mexer o olho. Eu não lembro o sobrenome dele, acho que é o inglês. Ele conseguiu produzir um computador que ele conseguia transmitir por ondas, né, magnéticas, o que ele queria, e o computador dava o retorno para ele. Isso ele de costas. Eu cheguei a ver um pouco do vídeo, mas eu achei que é uma matéria muito difícil para estar trazendo aqui, porque vem muito com conceito técnico, coisa bem elaborada para quem é da área. Então eu achei desnecessário trazer. Eu acho mais o papo nosso aqui ser mais objetivo. Stephen Hawking. Esse mesmo, Stephen Hawking. Então, para quem tiver curiosidade e duvidar que o pensamento produz energia e que essa energia ela trabalha em mecanismos com outras energias, vê a história do Stephen Hawking para vocês entenderem o que eu estou dizendo
sobre o pensamento e a energia que ele produz. Então, assim, acreditem que é verdade, né? Então, para a gente entender um pouquinho dessa sintonia, né, que é essa harmonia vibratória, né, que é esse grau de semelhança de emissões, esse grau de semelhança de radiações de pensamentos, né, de dois, né, é porque a gente costuma dizer de dois ou mais espíritos, né, porque é impossível você estar sozinho, né. A gente pode até dizer que quando a gente está emitindo essas radiações, emanando esses pensamentos, a gente está formando uma egrégora. Assim, não foge um pouco do tema, né? Mas é importante saber o que é uma egrégora. Aqui mesmo está acontecendo uma egrégora. São várias pessoas em sintonia com o mesmo pensamento, né? A gente está com um pensamento aqui de paz, de tranquilidade, de amor, né? Então a gente está emanando o mesmo pensamento, né? Teoricamente, né? Então aqui está se formando uma egrégora. Então tem egrégora dentro de um bar, tem egrégora num campo de futebol, né? Onde tem reunido duas ou mais pessoas, está ali se formando uma egrégora. Que é um conjunto de pensamentos, né? Em comum, né? Se a gente parar para pensar no que a gente reflete com o nosso pensamento, a gente vai entender muito bem que a gente traz com nós a companhia que a gente merece, né? Como que eu vou pensar aqui numa companhia que eu quero para mim, né? Uma companhia de um encarnado ou desencarnado que eu quero para mim, se a minha vibração, se o meu pensamento não é um pensamento bom, não é um pensamento elevado, volto lá a dizer, né? Nós somos uma mistura de defeitos e qualidades, naquela regra, de 20 para 80, né? Então a gente traz a companhia realmente espiritual que a gente deseja, né? Mediante nosso comportamento, nosso pensamento, nosso sentimento, né? E as nossas aspirações. Então é importante a gente entender o porquê que a gente traz com a gente, talvez, espíritos, né, de pouca luz, né? Irmãos com padrões vibratórios, com sintonias iguais às nossas, né? Iguaizinhas às nossas. Eu até li um livro, né, para essa palestra aqui, mas é um livro de um umbandista que eu não resolvi nem trazer, porque ele é tão pessimista. Na verdade, ele não é pessimista. Ele fala a realidade, mas a realidade lá é nua e crua do que nós somos, né? Do que nós somos como pessoas aqui na Terra. Então, assim, eu resolvi não trazer muito, na verdade, não trouxe nada do que ele disse, porque realmente é muito pesado, né? O que ele usa para falar sobre nós aqui, sobre as nossas energias, sobre nesse mundo, nesse patamar evolutivo que a gente está de provas e expiações, como que é a nossa egrégora, como que é a nossa radiação de pensamento. Para ele lá, a gente pensa o mal o tempo todo. A gente está sintonizados, a maioria do tempo, com as trevas. Os médios da casa aqui depois vai saber me explicar melhor aqui. Eu estou até com as dúvidas depois para conversar aí sobre isso aí. Mas, né, gente? André Luiz já dizia, né, no livro... Me ajuda aí. Domínios do médium, né? Domínios da mediunidade. Né? Ele já dizia que cada médium com sua mente e cada mente com seus raios. Então, né, daí dá para perceber, né? Cada pessoa com sua mente. Cada mente emanando o quê? Seu pensamento, a sua vibração, seus raios. Né? Até mesmo Jesus Cristo falou, né? Cada qual com sua obra. Jesus fala isso também, né? Cada qual com sua obra. Então, é simples, mas ao mesmo tempo é difícil a gente sair dessa egrégora, né? Ele me lança aqui 800 perguntas, nos relatando se a gente consegue cumprir o que está ali, para a gente estar no estado vibratório mais ou menos. Gente, a última palestra aqui foi do Fábio, né? O Fábio falou, a gente sai aqui, já liga o carro ali, se o cara não passar no par, a gente já xinga.
né? A gente já sai aqui pensando em coisas complicadas, né? Eu não falo pensar coisas ruins, não, gente. Não é coisas pesadas, ruins nesse sentido, não. Mas é desejos infelizes mesmo. É cabisbaixo. É a sintonia baixa mesmo. É difícil a gente manter. Por isso que eu estou falando que esses livros aí que a gente lê, a gente percebe que a gente está mais para os 80%, né, do que para os 20% de coisas boas. Aí eu estava me perguntando lá e lendo, né? Pô, já que a gente tem um pensamento, exterioriza, a gente emana pensamentos ruins, atrai espíritos com o mesmo padrão vibratório que o nosso. E o que a gente tem que fazer, né? A pergunta, né, é essa, né? O que a gente tem que fazer para elevar nosso padrão vibratório, né? O que a gente tem que fazer? Aí a gente pensa, né? O que eu não estou fazendo, né? Ou melhor, né? O que eu não estou fazendo para elevar esse padrão vibratório meu, né? Mas antes, né, de responder essa pergunta, né, do porquê que a gente... o que a gente faz ou não faz para elevar, a gente tem que entender isso aí. A gente é uma mescla, né, a gente pode falar que a gente é uma mescla de luz, né, com trevas, vamos assim dizer, que a gente está num patamar evolutivo ainda. Nesse planeta, a gente está num patamar de início. A gente está aqui no início, aqui é a partida, né? E todo início partida, né, ela é feita de quê? Nós somos feitos de quê? Né? Nós estamos aqui no início. A gente quer chegar ao patamar de luz, ora proposto por Deus. Mas nesse patamar que nós estamos aqui, nós somos simplesmente pessoas simples e ignorantes. Simplesmente. Nós estamos aqui aprendendo, né? Todo mundo vai chegar no patamar, ora proposto por Deus, né? Não sei quantas reencarnações a gente terá que ter para chegar nesse nível, mas todos nós estamos aqui para chegar nesse patamar, né, que Jesus Cristo nos deixou, né, e o que o nosso espírito, em compromisso com, né, em outros planos espirituais, retornou para estar aqui se desenvolvendo, para chegar nesse patamar, né? Mas fato é que nós estamos num planeta de provas e expiações e estamos no início. Quem acha que aqui nós já estamos num grau elevado, então não, aqui é o comecinho. Nós somos pessoas simples e ignorantes. Essas duas palavras eu fiz questão de tirar do livro, né, do Roque Jacinto, né, de desenvolvimento mediúnico, que ele fala assim, e é a realidade. Nós estamos, né, nesse início, né? Estamos longe de chegar na meta proposta por Deus, mas todos nós vamos chegar, né? Todos nós vamos chegar, de acordo com o nosso autoaperfeiçoamento, de acordo com o nosso desenvolvimento, né? Por isso que a gente está muito mais identificado, né, se a gente for parar para pensar, com energias mais densas. Se a gente está aqui no início, somos pessoas simples, somos pessoas somos ignorantes. Não é ignorantes não é no sentido literal não, tá, gente? No sentido de pouco estudo, pouco sentimento, né? Pouco amor ao próximo. Então, se a gente está nesse patamar, né, de provas e expiações, né, a nossa evolução, a gente acha que a gente está aqui 70, 80 anos é muito, mas para as reencarnações não é. Né? Tem espíritos aí de não sei quantos milhões de anos, né? Que ele volta, reencarna, volta, reencarna, volta, reencarna, volta. Aí quando ele está achando que está bom, ele reencarna, volta, e não está bom ainda. Então, a gente pensando por esse lado, que a gente está aqui, né, como espíritos simples, ignorantes, faz sentido a gente estar mais próximo da matéria densa. Matéria densa como é que eu vou explicar? É o que a gente vê, é o que a gente sente, né? Porque a gente não está em sintonia com os espíritos de luz. Ainda não. A gente está mais sintonizado aqui embaixo. Está muito preocupado com a matéria. Com a matéria, por isso que é densa, né? Isso, a matéria nossa é mais densa, né? A gente está preocupado com o que a gente vê, né? Com isso aqui, né?
com bem pessoal, né? Com ego, gente. A palavra ego ela é complicada para o ser humano. A gente tem muita dificuldade de lidar com isso, né? A gente tem muita dificuldade de lidar com ser mais humilde, né? É difícil. A gente gosta de ser notado, a gente gosta de ser exaltado, é do ser humano. Então isso aí toda hora a gente está tendo esse problema com nós mesmos, né? Então, como eu disse, a gente está mais afinizado com essa matéria densa do que com as matérias mais puras, né? Que a gente pode falar com as vibrações espirituais elevadas, né? Por isso que a gente facilita mesmo essa influência negativa, né? Que é difícil. Como que a gente vai se afinizar com uma influência positiva se a gente está no início, se a gente ainda é muito simples e ignorante? Por isso que a gente se sintoniza, né, com as coisas mais ruins mesmo. É difícil falar, né? É difícil a gente pensar, né, que do jeito que a gente e a gente está, né, o padrão evolutivo que a gente quer chegar, que a gente acha que e a gente fica pensando quantas encarnações mais a gente vai ter que ter, né, para atingir um padrão vibratório bom, para a gente atingir uma vibração boa, né? Sendo que a egrégora do nosso planeta já é ruim, né? Que a gente pode falar na egrégora do planeta, né? A gente sai aqui e já tem uma egrégora ali, né? De pensamentos de várias pessoas criadas de vários modos, de vários jeitos de ser, com maldade na cabeça, né? Com maldade no coração, né? Com vontade de causar o mal ao próximo, né? Então isso tudo vai causando, vai transformando, né, em egrégoras, que a gente vai absorvendo, né? Então eu fiz a pergunta, né, como a gente vai elevar, né, a nossa vibração, né? Kardec já dizia também, esclarecia um ponto que ele... Isso eu não anotei, não. Kardec ele dizia sobre a influência dos desencarnados para os encarnados. E ele falava que a influência dos desencarnados para os encarnados ocorre através de fluidos, ou seja, de pensamentos fluídicos. Então, né, já responde um pouco da pergunta, né? Como a gente vai elevar o nosso padrão vibratório? Para a gente elevar esse nosso padrão vibratório, a gente tem que entender que a gente recebe fluidos de espíritos desencarnados, né? Aí vem a pergunta, né? Se a gente recebe, a gente está negativo, a gente começou a ficar negativo hoje, porque a gente quis ou porque a gente sofreu influência de algum espírito, né? De algum espírito que está próximo de nós. Por que a gente acha que a gente está negativo? Que o nosso padrão está baixo? Porque eu causei ou porque um espírito foi lá e me influenciou? Aí o livro dos espíritos, né, ele tem duas questões que respondem isso aí, né? Mas antes de passar as duas questões, eu vou já dizer que as duas coisas podem ocorrer, né? As duas coisas podem ocorrer. Se você resolveu ser infeliz, né, a partir daquele momento, e está trazendo aquilo consigo, foi opção sua, você que procurou aquilo. É bem simples. Agora, se tem um espírito, né, que está te induzindo e você passou a aceitar aquela sugestão, né, cabe a você mudar, né, cabe você mudar a sua opinião, né, e não sintonizar mais com aquela entidade. É difícil? Mas eu vou ler aqui, eu fiz questão de trazer as duas perguntas e as duas respostas do Livro dos Espíritos, né, para quem está vindo a primeira vez aí, né, tem o nosso Pentateuco, né? São 5 obras. A primeira é o Livro dos Espíritos. E tem perguntas e respostas. A primeira não é o Livro dos Espíritos. Ele é o mais antigo. Ele é o mais antigo. Né? É o primeiro. É o primeiro? Eu sei que ele é o mais antigo. 1857. Tá vendo? Então, o nosso Livro dos Espíritos, ele tem as perguntas e respostas para tudo, gente. Para tudo. E aí eu fui procurar lá. E olha só, a questão 467 fala assim: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procura arrastá-lo para o mal? Então pode o homem,
né, eximir-se dessa influência? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos o chamam, ou seja, sua sintonia, sua vibração, ou que pelos pensamentos o atraem. É simples. É simples. Então você pode eximir, contando que você faça isso aqui. Agora, a outra questão, a 469, fala assim: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Por que meio podemos neutralizar? Gente, é uma coisa simples, né? Como que a gente vai neutralizar a influência dos maus espíritos? Num texto grande que o Espírito respondeu, eu vou responder aqui em 2 palavras. Praticando o bem. É praticando o bem, não tem outro modo. Não tem outro modo. Né? Aqui fala, colocando em Deus toda a nossa confiança, repelindo a influência de espíritos inferiores e aniquilando o império que desejam ter sobre nós. Praticando o bem. Praticando bem, praticando bem. Não tem outro modo. A gente pode pensar de várias outras formas, mas a gente é praticando bem. Não tem como a gente elevar o nosso padrão vibratório se a gente não está pensando coisas boas. É impossível exteriorizar uma energia aqui boa se eu não estou pensando numa coisa boa. Né? Os médiuns sabem, né? Como que o médium progride? A gente pode comparar isso com a mediunidade, porque a mediunidade, né, o médium ele só progride com o aprimoramento dele. Não é? Se o médium não estudar, não se aprimorar, como é que vai ser a evolução dele? Como que aquele espírito vai trazer uma mensagem através de um médium, se o médium não tem um conhecimento para poder estar transmitindo o que o espírito quer passar? O médium tem que se aprimorar a cada dia. É a mesma coisa nossa, né? Nós temos que aprimorar a cada dia para estar, né, atraindo espíritos melhores, egrégoras melhores, pessoas melhores. A gente nota muito isso. Eu não gosto de ficar perto daquela pessoa, não. Me faz um mal danado. Eu gosto daquela pessoa ali. Meu espírito bateu com dela. Nossa, eu adoro conversar com aquela pessoa porque a gente ri demais. São pensamentos bons, né? São egrégoras boas. Né? Não chega aqui só fica falando de desastre, né? Não fica pegando no jornal, né? Aqueles jornais que a gente torce e ele sai até sangue, né? Que só tem notícia ruim. Não. São pensamentos bons, pensamentos que nos elevam, que nos edificam, que nos traz algum conteúdo. Né? Tirando isso aí, você tem que afastar da pessoa, gente. Felizmente. Ela está te trazendo pensamento ruim, está te trazendo coisas que vai fazer você ficar naquele círculo ali. Ó. Você não vai conseguir sair daquilo. É difícil. Né? A regra de Pareto lá. Difícil. Mas, né? Então, com base no que a gente está falando aqui, com essa proposta, a gente entende que a única maneira de elevar, né, o nosso padrão vibratório é através do quê? A gente pode falar que é do desenvolvimento da inteligência, que é através de estudos, conhecimento, né, e do sentimento, que é praticar o bem, que é a nossa famosa afinidade moral. Né? Eu até esqueci de falar aqui um pouquinho. Afinidade moral é justamente essa sintonia que o meu espírito tem com o dele, com o dela, com o outro desencarnado. É a mesma frequência vibratória que nós temos que faz com que nós tenhamos a mesma afinidade moral. Essa afinidade moral é que define realmente com qual espírito você vai se acompanhar. Quem está com você. É pela sua afinidade moral. Afinidade moral é pelo seu conhecimento, né, pelo seu estudo, pela prática do bem, pela moralidade em si. Né? Tem alguns livros que trazem, né, o desenvolvimento, né, de inteligência, né, o desenvolvimento do sentimento, que é essa prática do bem, que é essa moralidade, e ele inclui ainda a prece. Né? Eu vi, foi do aquele Francisco Garcia, né? Francisco Garcia que falou, né, o corpo astral. E ele fala que, né, a gente só consegue, né, elevar nossas vibrações através do desenvolvimento da inteligência, né, que é o conhecimento, o estudo, do sentimento, né, que é praticar o bem, a moralidade, e mais a prece.
Então, alguns estudiosos incluem a prece. Mas eu entendo que a prece está dentro de sentimento, né? Está dentro de prática do bem, né? É difícil a gente não relacionar o bem, não relacionar uma prece, né? Mas é bom entender que a prece, né, é um requisito, né, para a gente estar elevando aí o nosso pensamento. Bom, eu tenho um texto aqui que eu queria só ler. Está acabando, como eu tinha prometido, 30 minutos, são 8h40. Eu só quero encerrar dizendo que não tem jeito da gente elevar os nossos padrões vibratórios se a gente não fizer um autoaperfeiçoamento pelo esforço próprio nosso, né, pela prática do bem. O que eu estou querendo dizer? Não vamos culpar os outros por os nossos erros, não. Não vamos culpar os outros por nosso padrão vibratório estar abaixo, não. Vamos fazer um autoaperfeiçoamento nosso de acordo com o nosso esforço próprio, né? Pela prática do bem, no rumo do bem. Então, assim, eu queria resumir, né, o padrão vibratório, o que é pensamento, o que é sintonia, através dessa frase. Padrão vibratório é um autoaperfeiçoamento pelo esforço próprio à procura do bem. Eu acho que se a gente levar essa frase para casa, a gente tem como refletir, tem como buscar conhecimento para a gente estar melhorando esse nosso padrão vibratório aí. Tá ok? Bom, era isso que eu tinha para passar. Não vou ler o livro, não, a parte do livro, não. Depois, quem quiser, procura lá. É Mediunidade e Vibração. É do Divaldo Franco e do Raul Teixeira. Tá bem? Porque o combinado não sai caro. É 30 minutos, 30 minutos. Tá bom? Tô passando do meu tempo aqui. Eu tô com um texto aqui, mas depois é tranquilo de encontrar. Divaldo Franco e Raul Teixeira. Tá bom? Ele fala de mediunidade e vibrações. Tá ok? Obrigado.